Fala galera, beleza? Aqui é o professor Luciano, vocês estão no Industrializa Food. Aqui a gente vai dar continuidade à nossa playlist de mecânica dos fluidos, essa é a nossa aula número 4. E é o seguinte galera, a gente tem falado sobre propriedades dos fluidos, e aí na aula anterior a gente falou sobre, fizemos uma introdução destacando a importância de estudar as propriedades, entender as propriedades dos fluidos. E aí depois a gente falou de densidade, onde a chave dessa propriedade, além do entendimento básico dela, é você entender a questão de fluido compressível e incompressível, né? Geralmente os fluidos na forma líquida são incompressíveis, ou seja, a densidade não vai variar ao longo do escoamento, enquanto o fluido na forma gasosa geralmente são compressíveis, né? E a densidade varia ao longo do escoamento. Essa era a parte chave da densidade. E aqui agora a gente vai falar sobre pressão e, se não ficar muito longo o vídeo, a gente fala sobre entalpia também, tá? Então é o seguinte, por que das várias propriedades que existem, das várias informações que existem para a gente rotular, explicar o detalhe e as características de um fluido, o que faz a pressão estar presente aqui, né? O que faz, você quer entender de propriedade de fluido, tem que entender de pressão. Por quê? Porque a pressão, ela está presente na força motriz dos processos de escoamento. Ao longo do desenvolvimento desse curso, você vai ver que o gradiente de pressão é a força motriz de um processo de escoamento, tá? Mas a gente vai ver com mais detalhe depois. E o entendimento da pressão também é fundamental para você evitar um problema chamado cavitação, que a gente vai explicar o que é aqui, por que acontece e a importância de evitar isso e como que isso se relaciona com a pressão. Mas para isso a gente precisa lembrar de alguns conceitos básicos aqui lá da física, né? Que é a pressão de saturação, a pressão de vapor e a pressão parcial. Então, basicamente, a pressão de saturação nada mais é do que aquela pressão que uma substância pura muda de fase, né? Então, por exemplo, você está 100 graus Celsius e aí a água está evaporando a 100 graus Celsius. Significa que a pressão de saturação é de 1 atm. Quando a gente fala de temperatura de saturação, fica mais fácil de enxergar porque a gente é mais acostumado, né? Então, a 1 atm, a temperatura de saturação da água é 100 graus Celsius, que é a temperatura que ela muda de fase. Então, a temperatura de saturação é aquela temperatura onde acontece a mudança de fase de uma substância pura. Analogamente, a pressão de saturação de uma substância pura é aquela pressão onde acontece a mudança de fase de uma substância pura, tá? Então, basicamente é isso aí. Pressão parcial não é objetivo entrar em detalhes aqui, porque nesse momento não vai ser tão usual isso aqui, mas basicamente é a pressão de um gás ou vapor numa mistura com outros gases. Então, se você tem uma mistura de gases, pressão parcial é a pressão de um gás que está dentro daquela mistura. A chave aqui é a gente entender sobre pressão de vapor, né? Isso aqui é a parte chave dessa propriedade pressão. Então, eu tenho um desenho muito bem desenvolvido aqui, onde nesse primeiro recipiente aqui a gente tem água, tá? Eu coloquei água até mais ou menos metade do recipiente e fechei esse recipiente, tá? Então esse recipiente está fechado. Acabei de fechar. O que acontece? A molécula de água, ela é atraída por outras moléculas de água, né? Uma molécula de água ela consegue realizar 4 ligações de hidrogênio com outras moléculas de água, tá? Então, o que eu quero destacar para você aqui? Que essa molécula de água ela vai sendo atraída por outra molécula e essa ligação de hidrogênio é uma ligação fraca, que facilmente ela é rompida. Então, na prática, essa ligação ela é formada e rompida o tempo inteiro. Isso é um dos fatores que a gente tem a água fluida como ela é, né? Só que o problema é o seguinte, problema não, né? A realidade é a seguinte, aqui na superfície, as moléculas de água que estão aqui na superfície têm essa atratividade menor. Então, se a gente estiver com um ambiente aqui seco, sem a presença de vapor de água, essa molécula aqui ela vai para a forma vapor, já que a atração dela é pequena aqui para baixo, né? Ela é pouco atraída, então ela passa para a fase vapor. Isso aqui acontece até que esse sistema aqui, esse ambiente aí seja saturado, né? Então isso vai acontecendo, né? Isso aqui vai acontecendo, essas moléculas de água vão passando para o estado vapor, e aqui a gente até faz uma analogia com quando você lava a roupa, sua roupa seca, né? Mas
Como que sua roupa secou se você não colocou aquela água da roupa a 100 graus Celsius para ela evaporar? Acontece que o ambiente que circunda a roupa é um ambiente com um vapor de água, uma concentração de água menor. E aí a molécula de água sai da sua roupa e vai para o ambiente na tentativa de tornar aquilo equilibrado. A mesma coisa acontece aqui. Só que a diferença é que aqui a gente não tem roupa, aqui a gente tem só água e isso aqui está fechado. Então essa molécula de vapor de água, quando vai para esse ambiente vazio aqui, ela vai se acumulando na forma de vapor. Chega um momento que tem vapor demais, a mesma quantidade de molécula que está indo para a fase vapor, ela acaba voltando, porque já que tem muita molécula de vapor, aquelas moléculas aqui pertinho da superfície podem ser atraídas pelas moléculas de água. Então, quando a gente chega nessa situação aqui, a gente diz que o sistema está em equilíbrio. A mesma quantidade de molécula de água que passa para a fase vapor, passa para a fase líquida também. Então a gente tem uma situação de equilíbrio, não é uma situação estática, é uma situação de equilíbrio, tá? E aí eu coloquei alguns textos aí para você dar uma lida. E basicamente, quando a gente tem esse momento de equilíbrio aqui, ó, a gente tem uma quantidade fixa de vapor nesse ambiente livre. Essa quantidade de vapor, ela naturalmente exerce uma pressão nas paredes desse recipiente. E essa pressão se chama pressão de vapor, e ela é importante porque ela é uma medida de tendência de evaporação de um líquido, tá? E aí eu até coloquei o texto aqui, pressão de vapor é a pressão exercida por um vapor quando este está em equilíbrio termodinâmico com o líquido que lhe deu origem. Então, essa situação desse terceiro recipiente aqui é a situação de equilíbrio. Situação de equilíbrio é quando as moléculas de água passam para a fase vapor e a mesma quantidade volta para a fase líquida. Então você tem a quantidade de vapor de água e a quantidade de líquido e está fechado o sistema. E esse sistema fechado, esse vapor exerce uma pressão e essa pressão é a pressão de vapor. Tá? Então a quantidade de líquido que evapora é a mesma que se condensa. Isso aqui é a situação de um sistema em equilíbrio. Tá? Então isso é pressão de vapor. É a pressão exercida pelo vapor de uma fase vapor de um sistema em equilíbrio, tá? Basicamente é isso aí. E aí, qual que é o efeito da temperatura na pressão de vapor? Quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapor. Por quê? Porque a temperatura maior, a gente tem um nível de agitação das moléculas que essa maior agitação vai fazer com que aconteça o rompimento dessas ligações de hidrogênio, essa questão atrativa de atração da água lá, e a gente acaba tendo mais molécula de vapor. Lembrando que a temperatura mais alta, maior nível de agitação, a gente tem mais energia envolvida ali, né? Então, se a gente tem uma temperatura 2 aqui, se a temperatura 3 for maior do que a 2, a gente tem uma pressão de vapor maior, porque a gente tem mais vapor. Se tem mais vapor, tem mais ligação se rompendo e mais molécula de água indo para o estado vapor, a gente tem mais vapor. E esse mais vapor, essa maior quantidade de vapor, ela exerce uma pressão maior, naturalmente, né, nas paredes desse recipiente. E o contrário também é verdadeiro, né? Se a temperatura 2 for maior do que a temperatura 1, significa que é menos energia, menos agitação, a gente vai ter mais água, menos vapor, e menos vapor, consequentemente, menos pressão sendo exercida nas paredes do recipiente. Então, quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapor. E aí a prova disso, né, que se a pressão de vapor aumenta com a temperatura, a gente tem uma temperatura de fervura maior com uma pressão maior. Isso aqui é de fundamental importância para o engenheiro de alimentos, porque isso aqui explica muita coisa, né? Explica por que as pessoas em nível doméstico utilizam panela de pressão para cozinhar os seus alimentos. Isso explica o porquê que a gente usa autoclave em laboratórios de microbiologia para esterilizar materiais. Isso explica também por que a gente pratica a esterilização comercial de alguns alimentos empregando autoclaves também, como é o caso da esterilização comercial de produtos enlatados, por exemplo. Então, o que acontece? Quando você realiza uma pressão muito maior, você aumenta a temperatura de fervura, você consegue realizar a fervura numa temperatura muito maior e você acelera o processo de cozimento, você alcança temperaturas maiores. Né? Então, por isso que lá na autoclave a gente consegue alcançar 120, 121 graus Celsius e a temperatura de segurança para eliminar o clostrídio, enfim. E na esterilização comercial também a gente alcança uma temperatura muito alta,
fica por pouco tempo, a gente aplica, né, um binômio tempo-temperatura para que seja suficiente para eliminar os micro-organismos, e a pressão maior faz com que a gente alcance as temperaturas maiores, né? E aí a prova disso também, se você já operou uma autoclave de laboratório, você sabe que a gente tem que primeiro deixar todo o ar sair para que naquele sistema tenha somente vapor e a gente tenha uma situação saturada, em equilíbrio ali, né? E aí que eu até coloquei que a água ferve a 134 graus numa situação de 3 atm e ela ferve a 93 graus numa situação de 0,8 atm, ou seja, um ambiente de muita pressão e aqui um ambiente de pressão menor. Esse ambiente de pressão maior pode ser, por exemplo, uma panela de pressão, e esse ambiente de pressão menor pode ser um lugar muito alto, onde naturalmente a pressão é menor, tá? Então aqui a gente faz um link, né, dessa importância da pressão de vapor com a área de alimentos. E aqui é uma parte, um resumo desses 3 tipos de pressão que a gente colocou aqui. Aí você pode pausar e ler com calma, mas basicamente a pressão de saturação sob uma dada temperatura é a pressão sobre a qual a substância pura muda de fase e é a pressão de saturação, tá? Então eu coloquei o exemplo da água aqui. Pressão de vapor é a pressão exercida por seu vapor em equilíbrio de fase com o seu líquido numa dada temperatura. A pressão de vapor é uma propriedade de substância pura e ela é idêntica à pressão de saturação. Essa informação aqui é importante, tá? Por ser uma substância pura, ela vai ser igual à pressão de saturação, que também muda com a temperatura. E pressão parcial está mais relacionado com a mistura de gases, não vai ser o foco aqui nesse momento, tá? E por que falar disso aqui nesse ambiente de mecânica dos fluidos, né? Qual que é a relação da pressão e da pressão de vapor com a mecânica dos fluidos, né? Então, aqui a gente tem um sistema ilustrativo de uma bomba. Então, basicamente, aqui embaixo a gente tem um líquido e a gente precisa bombear esse líquido para o reservatório aqui em cima. E para fazer isso a gente usa uma bomba, né? Então aqui tem o motor da bomba, onde vai captar energia elétrica e converter em energia mecânica. E a bomba vai fazer o quê? Ela vai succionar o fluido aqui e vai arremessar, né? Vai bombear o fluido para cá. Tá? Então, o que é succionar, o que é bombear? Nessa região que a bomba vai succionar, cadê o meu pincel? Nessa região que a bomba vai succionar, isso aqui naturalmente vai ser uma região de baixa pressão. Então essa bomba vai fazer com que essa região seja de baixa pressão e aí permite-se a sucção desse fluido e aqui vai ser uma região de pressão maior onde o fluido vai ser arremessado, bombeado para o sistema aqui em cima. Por isso que eu falei que a importância da pressão de cara é o gradiente de pressão que permite que tudo isso aconteça. Graças a essa diferença de pressão, vai acontecer o escoamento, tá? E aí, beleza. Então, esse aqui é um funcionamento básico de uma bomba, suga de um lado para arremessar para o outro, tá? E por que é importante a pressão de vapor? É aqui agora, presta atenção. Nessa região de baixa pressão, onde o fluido ele é succionado, se a pressão do líquido, se a pressão de trabalho ali for menor do que a pressão de vapor, principalmente naquela região de sucção, vai acontecer uma vaporização não planejada. Parte do líquido vai vaporizar e isso é não planejado, não desejado. Por quê? Porque essa vaporização vai ocasionar na formação de bolhas. Essas bolhas, quando elas afastam da região de baixa pressão, quando, por exemplo, se aproxima da bomba, ela se depara com uma região de maior pressão. E essa região de maior pressão vai fazer com que essa bolha seja implodida. Vai implodir, vai colapsar, e essa implosão, esse colapso, dá origem a ondas de choques físicos que são destrutivos. Tá? Então, essa onda de choque físico destrutiva, ela vai reduzir o desempenho de bomba, ela vai gerar vibração, vai gerar ruído, vai provocar erosão em pás, em hélices. Então, aqui a gente tem a foto de algumas hélices, e aí você consegue ver toda a parte de erosão que aconteceu aqui, né? Então, o nome disso é cavitação, tá? Isso se chama cavitação, e é por isso que é importante você entender a sua pressão de vapor. Na região de baixa pressão no sistema de escoamento, a pressão de trabalho não pode ser menor do que a pressão de vapor. Se for menor do que a pressão de vapor, vai ter a situação de formação de bolhas. Essas bolhas, quando aproximar de uma região de maior pressão, vão implodir, e essa implosão vai gerar ondas
de ondas físicas mesmo, e isso vai gerar uma série de problemas, como redução de desempenho, vibração, ruído e erosão do equipamento. Tá? Mas, professor, como que faz então para eu evitar, né, esse problema da cavitação? É o seguinte, se o problema vai ser a questão da pressão irregular, uma pressão abaixo da pressão de vapor do líquido, então quais são os fatores que podem fazer com que essa pressão fique irregular? E aí vai vir aqui, ó, diâmetro da tubulação de sucção, distância o comprimento dessa tubulação, a altura, e aqui a gente tem um conceito que a gente vai ver mais para frente também, que é o NPSH, que aqui basicamente vai ser, a gente tem a demanda e a requerida, né? A demandada e a requerida. Então, basicamente, vai ser aquela energia que está disponível e aquela energia que é requerida, né? Então, aquela energia disponível tem que ser maior do que a energia requerida. E aí entra na questão de potência da bomba. Então, basicamente, para acontecer a cavitação ou não, a gente tem que entender o diâmetro da tubulação, o comprimento, a altura e a potência da bomba. Tá? Então, esses são os fatores que ao longo aqui dessa playlist, ao longo desse curso, a gente vai aprender a calcular, dimensionar para que não aconteça a cavitação. Então, quando a gente chegar na parte de equações, né, equação de Bernoulli e outras equações, a gente vai ver que muitas das vezes o tamanho da tubulação, o comprimento, tudo isso entra nos cálculos. Né? Então, é importante que seja um projeto bem feito para que não aconteça o problema de cavitação. Tá? Então, nesse momento é isso. E aqui eu coloquei um exemplo para você entender. No sistema de distribuição de água, a temperatura observada é de cerca de 30 graus Celsius. Determine a pressão mínima permitida no sistema para evitar a cavitação. E aí, vamos com calma aqui agora. Né? Eu falei que a cavitação vai acontecer quando a pressão for menor do que a pressão de vapor do fluido. Então você precisa saber a pressão de vapor do fluido, porque a temperatura do processo você já conhece. Então a gente tem essa tabela aqui no lado direito, que é da pressão de saturação ou pressão de vapor da água em várias temperaturas. Né? No meu tempo, a forma de encontrar uma tabela como essa seria em qualquer livro de física. Hoje em dia você encontra uma tabela como essa em qualquer livro de física ainda, mas você também encontra na internet. Tá? Então, minha temperatura de trabalho é 30 graus Celsius, eu vim aqui 30 graus Celsius, então eu tenho a pressão de saturação da água, que por ser pura vai ser igual à pressão de vapor, vai ser de 4,25 kPa. Então, a pressão do trabalho, a pressão ali do bombeamento, do escoamento, não pode ser menor do que 4,25, porque se for menor vai acontecer a formação de bolhas e, consequentemente, cavitação. Então, tudo isso está explicado aqui, você pode pausar e ler com calma. Então, está aí, ó, água a 30 graus, pressão de vapor vai ser igual à pressão de saturação, que vai ser igual a 4,5 kPa, de acordo com o valor tabelado. Para evitar a cavitação, a pressão em qualquer lugar do sistema não deve cair abaixo da pressão de vapor na temperatura especificada. Ou seja, a pressão mínima permitida vai ser 4,25. Se cair abaixo disso, haverá formação de bolhas e, consequentemente, quando essas bolhas se aproximarem de uma região de maior pressão, próxima à bomba, vai haver implosão e, consequentemente, cavitação. Tá? Então, deixa eu ver aqui. O vídeo ficou longo demais, eu vou encerrar aqui. É isso, galera. A gente está caminhando aqui nessa parte de propriedade dos fluidos. Então, a gente fez essa introdução, falamos sobre densidade, agora falamos sobre pressão. No próximo vídeo, a gente fala sobre energia e entalpia e depois a gente finaliza com viscosidade, beleza? Inscreva-se, deixe seu like, comenta. Se você for meu aluno, pode me procurar. É isso aí. Valeu, falou!